Olá, bem-vindo de volta ao canal. Se você está aqui é porque você está acompanhando o nosso canal Papo Louco. Hoje eu vim falar um pouquinho de uma diferenciação que é válida quando a gente quer falar de neurofisiologia e psiquiatria fenomenológica, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que eu diferenciei no início dos meus estudos, o que é o fenômeno e o que é o que acontece dentro da gente. O que aconteceu? Durante a minha residência, eu participei de um artigo, li as pesquisas, e lá tinha, né, que o mesmo caminho neurofisiológico pode servir para mais de um fenômeno. E aí eu fiquei me questionando, então, quais caminhos são esses? Mas um conceito básico que a gente precisa entender que é o seguinte: eu sou uma pessoa X, um sujeito X. Eu passei por situações que outras pessoas não passaram e vice-versa. Parecidas com algumas pessoas e não parecidas com outras pessoas. Cada um vai ter uma realidade. Mas, quando a gente fala em sofrimento, quando a gente fala no tratamento da psiquiatria, que para mim é o tratamento do sofrimento, a gente tem que levar em conta que a intensidade de um sofrimento pode acontecer igual para duas pessoas com motivos diferentes. Então, por que eu estou falando isso tudo? Queria que vocês entendessem o seguinte: se a gente vai considerar o funcionamento psíquico, a gente precisa pensar em mecanismo e representação. Ah, Luísa, mas o que é isso? Vamos lá. Mecanismo não é a representação. Então, por quê? Porque o mecanismo é o caminho neurofisiológico que a gente quer achar diante de tal sintoma ou fenômeno, né? E representação é o fenômeno. Então, foi como eu falei, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade tem inúmeros sintomas. Tem pessoas que vão ter X sintomas, outras pessoas vão ter Y sintomas. E aí é diferente, porém o tratamento é parecido, né? E embora o que vai mudar? Por que a escuta do sujeito é tão importante na psiquiatria, né? Na consulta psiquiátrica? Por que não é só passar um remédio? Porque o motivo que levou aquela pessoa a estar ansiosa, não o motivo, mas o contexto da pessoa que levou a ansiedade é diferente do contexto de outra pessoa que levou a ansiedade. A gente costuma falar que na psiquiatria o sofrimento é uma somação e não uma coisa específica que vai causar ansiedade, por exemplo, quando é patológica essa ansiedade. Então, o mecanismo a gente vai ver através da genética. Claro, vai ser parecido o mecanismo de funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, porque senão não existiria nem a medicina. Então, o mecanismo é dado pela genética. Claro, vai ser semelhante para toda espécie, mas tem pequenas variações. Por exemplo, uma pessoa com uma modificação genética que nasce com um comprometimento neurológico, ela vai ter uma representação da ansiedade diferente da pessoa que não tem esse comprometimento, seja por qualquer perda que ela possa ter tido ao longo do desenvolvimento. Então, se o mecanismo é baseado na genética e é semelhante para todas as espécies com pequenas variações e fala sobre um caminho neurofisiológico, a representação é o imaginário subjetivo de cada um. É o fenômeno, são os fatos, que vai ser diferente e vai depender do ambiente, que é diferente para cada sujeito. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, se eu falasse para vocês, pensem numa mesa. Eu pensei numa mesa, tem gente que pensa na palavra mesa, tem gente que pensa em outras mesas. E tem várias formas de representar isso no nosso cérebro. Existem várias formas de pensar. E é difícil, né, a gente dizer que é igual. Não é igual. Então, isso é representação. Então, a representação não necessariamente vai ser igual para todo mundo, mas o mecanismo será. E é nesse mecanismo que a gente quer chegar. Através dos mecanismos que a gente sabe que acontecem nas patologias da psiquiatria hoje, através de estudos científicos, a ideia é a gente chegar no funcionamento psíquico natural, né? Antes de ter a patologia, né? Porque a ansiedade pode ser fisiológica também, né? Então, qual que é a nossa ideia? Chegar através da ciência e da psicanálise no funcionamento psíquico fisiológico, certo? Espero que tenham gostado dessa breve explicação. Espero vocês nos próximos vídeos. E espero que acompanhem essa divertida viagem pelo mundo da neurofisiologia e da psiquiatria. Até mais!